E aí galera, faz tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Faz muito tempo que eu não apareço, mas dessa vez eu apareci para fazer algo diferente. Aí você vai me perguntar, o que você vai fazer de tão diferente, Patrick? Vou jogar uma gameplay aqui no canal com vocês, é isso aí, vou jogar uma gameplay. Mas Patrick, qual jogo você vai jogar, né? Não sei se são meus alunos, provavelmente estão assistindo esse vídeo e vão se perguntar, o Patrick joga videogame? Eu jogo. Né? E o jogo que eu vou jogar hoje com vocês é o melhor jogo que tem. Chama-se Exame Nacional do Ensino Médio. Esse jogo é muito divertido. Você pega as questões do Enem e tenta resolver. Não, e você deve estar rindo, falando, Patrick tá tentando ser engraçado. Não, mas é isso mesmo. Por que que é uma gameplay? Porque o que acontece? Nos vídeos anteriores, eu tentava resolver as questões. Tentava não, eu resolvia as questões, porque antes de gravar eu já tinha ali resolvido e tal, visto as melhores estratégias para passar para... Mas eu não quero isso, eu quero algo imprevisível, algo desafiador. Pegar as questões sem ter visto uma resolução antes e tentar explicar para vocês. Eu posso me lascar ou eu posso me dar bem como uma gameplay. Então é uma modalidade diferente, eu vou tentar resolver essas questões sem antes ter me preparado para elas. É claro que eu vou expor minhas dificuldades, assim como um jogador expõe suas dificuldades numa gameplay, e dessa maneira eu vou tentar explicar as questões do Enem de uma maneira mais divertida, né? Então vamos lá, essas questões vão ser geradas de maneira aleatória, tá? Só não posso quebrar nada. Essas questões vão ser geradas de maneira aleatória e eu vou estar resolvendo com vocês, tá? Sem antes ter me preparado para elas. É óbvio que como é de maneira aleatória, pode ser que uma ou outra eu já tenha resolvido aqui no canal ou na sala de aula, enfim. Eu vou estar tentando resolver essas questões com vocês a partir de agora, beleza? Vamos então para a leitura da questão. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Bom, pessoal, e aí eu quero só explicar primeiramente qual é a situação que esse enunciado nos coloca. É uma situação de comercialização de carros elétricos. Então eu estou comercializando... Eu não, né? O vendedor de carros elétricos está comercializando carros elétricos. E aí a questão fala que a venda de carros elétricos está subindo no mundo, fala que no Brasil teve um aumento de 2015 para 2016 de 360 unidades, né? Então em 2016 vendeu 360 unidades a mais do que em 2015, e aí pediu para a gente olhar o gráfico. Então vamos olhar o gráfico agora. Então, pessoal, olhando aí o gráfico, a gente percebe que em 2014 nós temos a representação de um carrinho, 2015 2 carrinhos, 2016 5 carrinhos. O que acontece? Esses carrinhos aí não representam as unidades, tá? As unidades. Então, por exemplo, não vendeu só um carrinho em 2014, nem 2 carrinhos em 2015, nem 5 carrinhos em 2016. Cada carrinho desse deve ter uma quantidade ali por trás, né? Se a gente observar o enunciado fala que em 2016 vendeu 360 unidades a mais em relação a 2015. Se a gente olha no gráfico, em 2016 eu tenho 3 carrinhos a mais do que em 2015. Então esses 3 carrinhos a mais devem representar os 360. Então significa, se 3 carrinhos são 360, um único carrinho desses daí tem que ser 120, né? Por quê? 3 carrinhos, né? Cada um valendo 120. Se eu somar, tudo dá 360. Bom, então eu acredito que isso seja a parte mais importante da questão. Cada carrinho daquele ali, cada carrinho desses daqui, vale 120 unidades. Então, se a gente olhar nessa perspectiva, vamos voltar lá para o gráfico. 2014 venderam 120 carros, 2015 venderam 240, né? Porque eu tenho 2 carrinhos, cada um valendo 120. Então, se eu multiplicar 120 por 2 dá 240. Em 2016, como são 5 carrinhos, cada um valendo 120, então foram 600 unidades vendidas, né? Então nós temos aí 120 unidades em 2014, 240 em 2015 e 600 unidades em 2016.
Então, pessoal, até agora foi tranquilinho, até agora eu consegui interpretar ali o enunciado, a parte escrita, e consegui interpretar o gráfico também, e agora vamos tentar resolver, né, a questão em si. Vamos lá, o que eu fiz até agora, como eu já disse, foi só interpretar. O comando da questão, que é aquela parte que antecede as alternativas, é o que gera o problema. E é ali que está o probleminha da questão, é ali que eu vou tentar resolver. Então eu vou tentar ler o comando agora e interpretar para vocês. Vamos lá. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de... Então, pessoal, o que o comando gerou para a gente de problema? Gerou o seguinte, a gente precisa tirar a média de carros vendidos por ano, nos anos apresentados ali no gráfico. Como é que eu tiro a média de carros por ano? Eu pego a quantidade de carros que foram vendidos em todos os anos e divido pela quantidade de anos. É média aritmética, né? Esse é o conteúdo que você tem que estudar. Média aritmética para você conseguir desenvolver essa habilidade e resolver essa questão. Então vamos lá. Eu preciso saber quantos carros foram vendidos nesses 3 anos, que são os anos que estão apresentados no gráfico, e dividir por 3, que aí eu vou saber quantos carros foram vendidos por ano em média, né? Não vai ser o valor absoluto, mas sim em média. Qual é a média? Média você pega a quantidade de carros total e divide pela quantidade de anos que eu tenho apresentados ali no gráfico, no caso são 3. Então vamos lá, vamos olhar o gráfico. Então, em 2014 foram 120 vendas, 2015 240, 2016 600. 120 mais 240 dá 360. 360 mais 600 dá 960. Então, 2014, 2015, 2016 juntos, teve ali um total de vendas equivalente a 960 unidades de carros, né, vendidos aqui no Brasil. Beleza, então... Nesses 3 anos foram vendidos 960 carros. Se eu pegar 960 e dividir por 3, nós teremos ali anualmente uma média de 320 carros, né? Então, se eu pegar 960 e dividir por 3, nós vamos ter ali 320 carros por ano, né? Então essa é a média. A média você pega tudo, né, o total ali e divide pela quantidade, nesse caso quantidade de anos, que são 3 anos. Então 960 dividido para 3, 320, essa é a média anual. Agora eu vou olhar as alternativas de resposta e ver qual é a resposta correta. Vamos lá. Observando aí as alternativas, a resposta correta é a letra D, né? Letra D, 320. Marcamos letra D, vou verificar agora se eu acertei com vocês, vamos lá. Questão está certinha, a questão está correta, beleza? Então, acertamos aí, cumprimos esse primeiro desafio. E, galera, essa primeira questão foi bem fácil, né? Vou tentar resolver uma ou outra nesse vídeo, porque, enfim, essa daí foi tranquila demais. Vamos lá, galera, já peguei aqui a segunda questão para tentar resolver com vocês. Vamos ver se a gente vai conseguir acertar e continuar, né, nesse nosso desafio. Então, se você quer saber se eu vou acertar ou errar, continue assistindo o vídeo aí. Vamos tentar resolver essa questão, vamos para a leitura dela. GH é a sigla que denomina o hormônio do crescimento, indispensável para retardar o processo de envelhecimento. À medida que envelhecemos, a liberação desse hormônio na corrente sanguínea vai diminuindo. Estudos têm demonstrado, porém, que alguns métodos de tratamento aumentam a produção de GH. Em uma pesquisa, 10 homens foram submetidos a sessões de 30 minutos de corrida em uma esteira, em diferentes intensidades. Muito leve, leve, moderada e máxima. As dosagens de GH, medidas por coletas de sangue feitas antes e logo após as sessões, e também 1 hora e 2 horas após o término, são fornecidas no gráfico. Bom, e o que eu entendi dessa questão até agora? O que eu consegui interpretar? Interpretei que GH é um hormônio responsável pelo crescimento do ser humano. Entendi também que na medida que vamos ficando mais velho, o GH vai se reduzindo no nosso sangue. Na questão, fala sobre uma experiência que eles vão fazer, né, medindo essas quantidades de GH. Essa experiência é feita através da coleta de sangue e de corridas em esteiras. Então pegaram 10 homens ali para fazerem treinos em 4 intensidades, né? Intensidade muito leve, leve, moderada e máxima. E foram feitas 4 coletas, né? Uma coleta antes do treino, uma coleta após o treino,
uma terceira coleta 1 hora após o treino e uma quarta coleta 2 horas após o treino. Então foram feitas 4 coletas em cada um desses homens que estavam correndo ali na esteira para medir a quantidade de GH que tinha no sangue deles. Beleza. Então foi isso que eu entendi até agora. Então a questão ela pediu para eu dar uma olhada no gráfico e tá verificando esse gráfico e a gente vai fazer isso daqui agora. Bom, galera, e antes de começar a analisar o gráfico, é bom dar uma olhada aí na legenda, né? O que a gente pode ver na legenda? Pode ver que existem ali as curvas, né, das 3 intensidades. Quando nós temos o tracinho e um losango, nós temos o treino muito leve. Quando nós temos o tracinho e um quadrado, nós temos o treino leve. Quando nós temos um tracinho e um triângulo, nós temos a intensidade moderada, e quando nós temos um tracinho e um X, nós temos a intensidade máxima. E aí o que a gente vai ver? Aqui na vertical nós temos a quantidade de GH que está sendo liberada em micrograma por litro, né? Então nós temos ali 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 micrograma por litros, né? Essa foi a quantidade que foi colocada no gráfico. E na horizontal nós temos o tempo, né? O tempo que foi feita a coleta, né? Então ali no início nós temos antes do treino, nós temos logo após o treino, nós temos 1 hora após o treino e nós temos 2 horas após o treino. Então vamos lá. Antes do treino, tá todo mundo com uma dosagem igual, né? Tá todo mundo ali entre 0 e 2, então tem a mesma dosagem. Logo após o treino, percebe-se que a dosagem de GH no sangue verificada na coleta foi diferente em cada uma das intensidades. Então ali, ó, na intensidade muito leve, eu tenho ali uma dosagem entre 2 e 4, na intensidade leve nós temos entre 4 e 6, na intensidade moderada nós temos entre 8 e 10 e na intensidade máxima nós temos ali próximo a 14, né, de GH no sangue. 1 hora após, né, o treino, nós temos ali eles já começando a se aproximar, né, essa quantidade de GH no sangue de cada um, e 2 horas após, acredito que todos ali se igualaram novamente, a mesma quantidade de GH no sangue, certo? Bom, galera, e essa foi a interpretação do gráfico que eu consegui fazer. Se eu tiver que fazer uma outra interpretação dependendo do comando da questão, eu vou fazer. Então vamos lá ler esse comando da questão, que é o que vai gerar o problema. Em quais medições a liberação de GH na corrente sanguínea em uma seção de intensidade máxima foi maior que a liberação de GH ocorrida nas demais intensidades? Bom, galera, o que essa questão ela está querendo? Ela está querendo que você verifique em quais coletas o GH na intensidade máxima, que é o tracinho e o X, foi maior do que nas demais intensidades. Então isso é muito simples, vamos olhar lá para o gráfico. Olhando o gráfico, a gente percebe o seguinte, que antes do treino começar, tá todo mundo igual. Então provavelmente aí a de intensidade máxima, ela não está acima das demais intensidades. Logo após o treino, a intensidade máxima está lá em cima, ó, próximo do 14. Então ela está acima das demais intensidades. 1 hora após o treino, também ainda está acima as demais intensidades. E 2 horas após, todo mundo ficou igual. Então, o que eu posso tirar de conclusão da interpretação desse gráfico? Eu posso tirar de conclusão o seguinte. Logo após o treino, a intensidade máxima tem uma dosagem lá em cima. E 1 hora após o treino, a intensidade máxima tem uma dosagem lá acima. Quando eu digo lá acima, é acima das demais intensidades. Por quê? Antes do treino está todo mundo igual e 2 horas após o treino está todo mundo igual. Então, as coletas que mostram que a intensidade máxima está acima das demais é logo após o treino e 1 hora após o treino. Logo, a alternativa correta, deixa eu dar uma olhada aqui, é a letra D, né, que diz o seguinte: nas medições feitas logo após e 1 hora após a sessão de treinamento. O que eu posso tirar de conclusão, né, não só desse vídeo, mas de toda a experiência que eu tenho resolvendo questões do Enem? Todas as questões que envolvem gráficos, normalmente, são questões fáceis. Então é uma dica aí que eu dou para vocês. Quem são as questões fáceis do Enem ali, que você pode ter quase certeza que são questões fáceis? São as questões que envolvem gráficos, né? Aí a gente teve um exemplo disso. Duas questões com gráficos e 2 questões fáceis que eu não tive dificuldade de resolver. Então, se você gostou desse novo modelo, curta aí o vídeo, compartilha, sei lá. E é isso aí, beleza?